Paz do Senhor, irmãos, amém? Nós queremos louvar a Deus por estarmos aqui, agradecer ao pastor da igreja, pastor André, pastor Moisés, a nossa irmã Darcy, a todos os irmãos, na verdade. Espero que você tenha vindo aqui não para me ouvir, mas para ouvir o Senhor, porque na verdade, cada um de nós somos instrumentos na mão do Senhor. E de nós mesmos, nós não temos a palavra certa para o momento oportuno. Mas o nosso Deus, Ele que é conhecedor dos nossos corações, Ele que sabe a necessidade da igreja, Ele nos direciona na sua palavra e Ele ministra os nossos corações de maneira que a igreja pode ser edificada, consolada, fortalecida, às vezes também repreendida, né? Porque também precisamos de repreensão do Senhor. E Deus sabe como trabalhar na vida de cada cristão. Então, nós vamos nesse momento orar, antes de ministrar. E eu gostaria que você colocasse seu coração diante de Deus, que você abrisse o seu coração para ouvir o Espírito Santo lhe falar e que você possa, assim como eu, receber a palavra que o Senhor nos concedeu. Amém? Vamos orar? Obrigada, Pai, por estarmos na Tua casa. Nós te louvamos por Tua grandeza. Nós te louvamos porque Tu és o Senhor do céu, da terra, do mar. Nada existe, Senhor, sem a Tua poderosa mão. E nós estamos aqui, Pai, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor providenciou esse dia, Senhor, o Senhor marcou esse encontro. E o Senhor quer, Pai, que cada um de nós, Deus, seja fortalecido em Ti, na força do Teu poder. Pedimos ao Teu Espírito Santo, tenha plena liberdade para falar aos nossos corações. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, Tu tens todo o direito de mexer na nossa vida, de remover, ó Deus, os utensílios da casa, Senhor, de mudar de posição, mudar a nossa mente, a nossa intenção, o nosso coração. Nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor possa realizar em nós a Tua boa obra. Receba, Pai, a gratidão do nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia aí em João 10. Nós vamos ler até o versículo 10. Se você pudesse, coloque de pé, em reverência à palavra. E nós vamos fazer uma leitura responsiva. Eu lhes digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas, às escondidas por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Por isso ele a explicou: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Vamos ler o versículo tema, versículo 27, todos juntos. Vamos para lá. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Novamente.
Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Podem sentar. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Por quê? Deus fala, mas nem sempre entendemos. E às vezes Deus fala e nós resistimos à voz de Deus. Às vezes Deus fala e nós não queremos obedecer a Deus, ainda que Deus fale conosco. E não ouvir Deus traz sobre nós grandes prejuízos. Mas quem é ovelha de fato e de verdade, entende que você precisa ter um coração aberto para sempre ouvir a voz de Deus. O próprio Jesus, à igreja do Apocalipse, ele disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei na sua casa com ele, cearei e ele comigo. É interessante pensar naquele texto que Jesus não estava falando com os incrédulos, ele estava falando com a igreja. Então é possível a gente deixar Jesus fora da porta. É possível a gente não querer ouvir Jesus. É possível a gente ouvir a voz das tempestades. É possível nós ouvirmos a voz tão alta dos nossos sentimentos que a gente não consiga ouvir aquilo que Deus está falando com a gente. Mas nós cantamos que a voz de Deus, ela é mais forte do que a tempestade. Nós cantamos que Deus fala. Então, se Deus fala, eu preciso ter disposição de ouvir. Se Deus fala, a minha vontade tem de ser: eu me submeto àquilo que o Senhor está falando, ainda que aquilo que o Senhor fale seja contrário às minhas expectativas. Se Deus fala, querer ouvir Deus de verdade não é apenas saber o que Deus quer, mas ouvir a Deus é estar disposto a fazer sua vontade. Quem é ovelha de verdade não ouve a Deus apenas para saber. Quem é ovelha de verdade ouve a Cristo para obedecer. Porque as ovelhas de Cristo sabem quando Cristo fala. Porque nós temos ouvidos espirituais. Porque nós estamos afinados com o céu. A nossa conexão está aberta. Qual é o problema da igreja? É que muitas vezes a nossa conexão com o céu está entupida com os pecados que praticamos na nossa vida. E muitas vezes Cristo fala, mas o nosso coração está endurecido. Todavia, o Senhor diz que Ele bate a porta. Então, nós precisamos entender que eu preciso estar disposto. Diga para a sua irmã, você tem que querer. Para o seu irmão, você tem que querer ouvir e obedecer. Se você ouvir e obedecer, as bênçãos lhe seguirão. Se como cristão você ouvir e desobedecer conscientemente, porque Deus já falou, infelizmente, não haverá bênçãos para a sua vida, ainda que você seja filho de Deus. Porque a bênção está condicionada à obediência. Então não vamos esquecer, as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz, mas elas abrem a porta para obedecer. A ovelha de Cristo também desenvolve intimidade. Diga para o seu irmão, intimidade. Intimidade, meu irmão. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam.
Igreja que não ora, não tem intimidade com o Senhor. Igreja que não busca a presença de Deus, não tem direcionamento para as suas decisões. Muitas vezes nós erramos como cristãos, porque Deus quer falar, mas nós não queremos ouvir. Por quê, queridos? Intimidade custa caro. Intimidade exige renúncia de tempo. Intimidade exige reclusão. Eu e você sozinhos com o Senhor. Intimidade não envolve plateia, nem público, nem pessoas nos aplaudindo, dizendo muito bem, irmão, continua seguindo nesse caminho. Não. Intimidade é você e o Senhor somente. Você e Deus no seu quarto, fechando a porta e ouvindo Ele falar ao seu coração. A igreja precisa voltar à intimidade. Porque, queridos, nós corremos atrás dos profetas. E quando eu digo nós, estou falando de igreja. Porque o Senhor fala pela palavra e Ele fala pelo Espírito Santo. Ele pode usar um profeta quando Ele quiser usar. Todavia, querido, Ele confirma o nosso coração. Então Deus quer que nós, como ovelhas, desenvolvamos intimidade. Porque as ovelhas de Cristo, elas reconhecem a sua voz. Pergunte bem para o seu irmão, você sabe quando Deus fala? Você sabe quando Deus fala? Sabe mesmo? Já ouviu a voz audível do Senhor ao seu ouvido? Você já teve essa experiência ou você não crê nela? Eu sei que hoje nós vivemos uma época cética. Nós vivemos uma época em que as pessoas dizem que não há mais manifestação do poder de Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. Essa é a era do Espírito Santo. E Ele tem poder para fazer aquilo que Ele desejar realizar. A igreja congregacional da aliança surgiu de renovação espiritual. E nós não podemos esquecer das nossas origens. De quando o Senhor batizava com o Espírito Santo para que a igreja se levantasse para fazer a obra do Senhor. Hoje são poucos os jovens que querem realizar a obra. Poucos se dizem vocacionados para o reino de Deus. Por quê, queridos? Deus deixou de falar. Não, meu querido, a igreja deixou de ouvir. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus e ministrar sobre essa geração. Porque essa geração é a geração que Deus vai levantar os profetas para pregar a palavra do Senhor. Nós não seremos como a Europa. Nós não seremos como aquilo que aconteceu fora, onde houve os grandes avivamentos. E hoje, quando você olha, queridos, muitas igrejas se transformaram em boates, em cinemas, em tantos outros utilidades. Nós não queremos isso. Onde estão os nossos jovens na escola dominical? Onde estão os nossos jovens no seminário para servir ao Senhor? Onde estão os nossos jovens desejosos de realizar a obra? Não somos apenas nós como pais que precisamos ouvir a palavra de Deus. Os nossos filhos precisam ser homens e mulheres de Deus. E se você como mãe é uma mulher de Deus, ministre dentro da sua casa. Se você como pai é um homem de Deus, ministre para os seus filhos. Nós precisamos ouvir o Senhor. Queridos, intimidade com o Senhor nos dá discernimento de espírito para reconhecer a voz de Deus.
Deus fala conosco, conviver com o mestre, porque muitas vozes no mundo. Eu achei muito interessante o Salmo 29, que foi a música que eles cantaram, né? E diz que a voz do Senhor quebra os cedros. E eu fui olhar o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele tem raízes profundas. Raízes de 1,5 metro de profundidade. Mas quando ele começa a crescer, ele não cresce para cima primeiro. Ele cresce para baixo. E as suas raízes vão se aprofundando. E quando essas raízes, atrás de água, dos lençóis freáticos, encontram as rochas e não conseguem destruí-las para encontrar água, eles circundam a rocha e continuam até chegar onde há água. Por quê, querido? Porque essa raiz do Líbano foi usada pelo Senhor para nos ilustrar que nada pode nos parar. Nós precisamos crescer para baixo. Nós precisamos crescer em profundidade. Nós precisamos crescer para que o Senhor seja glorificado. Porque a glória de Deus, Ele não reparte com o homem. A glória de Deus é somente do Senhor. E quando Deus nos usa para a sua glória e para o seu louvor, somos apenas instrumentos. A glória dele, foi Ele que fez. E o cedro do Líbano cresce somente 20 centímetros por ano. E completa o seu crescimento em 40 anos. Eu não tenho 40 anos de cristianismo ainda. Estou próximo de chegar. Mas eu entendo que muita coisa ainda eu preciso aprender. Você também precisa aprender de Cristo. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Volta para o culto de doutrina. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. Volte para a escola dominical. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. Volte a ler a Bíblia todo dia. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Volta a orar todos os dias da tua vida. Volta aos pés do Senhor. Porque o crente fiel a Deus é o crente de constância. De todo dia, de pouquinho, de se alimentar todos os momentos da nossa vida. Mas nós queremos uma igreja de eventos. Nós queremos muitos cristãos que vem alguém, estenda a mão, ore por ele e está tudo resolvido. Não, querido. Deus está lhe ensinando a orar. Quando alguém ora por você, Deus está lhe dizendo: eu estou te fortalecendo para você ser o intercessor dentro da sua casa. A gente não suporta. Como liderança, nós não suportamos. É muito peso. Ou vocês que são liderados acham que não? A igreja entende que os pastores não têm problemas? A igreja entende que a esposa do pastor, por ser missionária, é a mulher maravilha dessa época? Não, querido, não é. Nós somos de carne e osso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem um Deus maravilhoso morando em nós. Mas Ele não mora apenas na liderança. Ele mora em você também. Deus ouve a oração do justo. E ela é poderosa em seus efeitos. Então abra os seus ouvidos. Se aproxime de Jesus. Porque quem reconhece a voz do mestre se aproxima dele. Saber ouvir Deus é o nosso desafio. Estava uma irmã próxima, numa situação complicada com o seu casamento. E ela estava querendo um direcionamento de Deus.
Mas ela não queria orar, ela não queria o direcionamento da Bíblia, ela queria que a gente falasse para ela o que ela deveria fazer. Eu disse, Deus não é assim. Deus não é assim. Deus quer falar com você. Nós podemos te aconselhar, nós podemos te mostrar na palavra qual é a vontade do Senhor. Se você quer uma direção de Deus, diferente da que está na palavra, você mesmo que tem que buscar. Duvido muito que Ele dê uma direção contrária àquilo que está escrito. Entenda, Deus quer falar com você. Entenda, problemas pequenos, você mesmo resolve com Deus. Diga para o seu irmão, resolve com Deus. Resolve com Deus, meu irmão. Resolva com Deus. Eu nem quero saber de problema de ninguém. Viu, pastor? Não. Às vezes as irmãs mandavam zap para mim. Aí escrevi um monte, aí eu não via e elas apagavam. Aí antes eu ia lá, procurava saber e tal. Aí eu digo, sabe de uma coisa? Vou procurar saber mais não. Desistiu de falar, irmã, está resolvido. Deus já falou com você. Você já buscou o Senhor e Deus resolveu. E eu comecei a dizer, irmãos, vamos olhar para a palavra. Tem capitão de 50, tem capitão de 100, tem capitão de 1000. Deixa para trazer para o pastor somente os problemas graves que vocês não conseguem resolver. Mas problema pequeno, aprenda a resolver, meu irmão. Alivia a carga do pastor, porque não é fácil ser pastor. Não é fácil ser esposa de pastor também não. Nem missionária. Fugi pra caramba, que eu disse a Deus, eu posso ser qualquer coisa, menos esposa de pastor. Aí eu casei com um homem que não era pastor. E depois se tornou. Então, quando Deus quer, meu irmão, não tem para onde correr, não. Porque o Senhor faz a vontade dEle e não a nossa. Diga para o seu irmão, não permita que as ilusões invadam teu coração. E você pode me perguntar, onde está a ilusão? Suas emoções falam alto. Suas emoções falam alto. Muito alto. Mas nós precisamos aprender a ouvir Deus na palavra. Ainda esse mês perguntei a várias irmãs, com as crises, com os problemas, querendo resolver a vida. Eu disse, você sabe ouvir Deus na palavra? Porque todas as promessas que Deus me deu, até mesmo de libertação de familiares, Deus me deu na palavra. A palavra fluiu. Você vai lendo a Bíblia e ela pula no seu coração. E você sabe, Deus está falando com você. É a promessa de Deus para a tua vida em particular. E ela vai se cumprir, porque Deus é fiel. Se Deus falou, vai acontecer. Nós sabemos disso. Mas, queridos, para ouvir Deus, você tem que parar. Uma vez Deus também me disse, usando a palavra, uma versão diferente do Salmo 46. Pare de lutar. Diga para o seu irmão, porque pode ser que ele esteja precisando. Pare de lutar, meu irmão. Pare de lutar. Sabe o que Deus está dizendo? Não é você que resolve. Sou eu. Não é você que abre a porta. Eu abro porta. E quando eu abrir, ninguém pode fechar. Sabe o que Deus está dizendo? Se eu fechar, você não caminha mais. Mas se eu abrir, você vai longe. Então espere Deus agir, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Mas nós queremos já. Mas muitas vezes o já de Deus é o tempo
da intercessão. Então preste atenção, se aproxime do Senhor, reconheça a sua voz e Deus está lhe dizendo: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você gosta de orar? Pergunta aí. Quem gosta de orar aqui, levanta a mão. Agora deixa eu lhe dizer, você ora 1 hora por dia? Não vou pedir mais não para levantar a mão não. Se você não ora 1 hora por dia, você não gosta de orar. Não, você não gosta. Nossas reuniões de oração, me cansei, me estressou. Eu disse, é uma vergonha. 10 minutos de oração é uma vergonha. Se ajoelha, igreja, 10 minutos. Em 2 minutos já tem crente sentado, olhando o celular, conversando, fazendo tudo, bebendo água e indo no banheiro. Porque a igreja não ora e quer resposta. Mas Deus está lhe dizendo, nem 1 hora pudestes vigiar comigo? Nós queremos grandes bênçãos do Senhor, mas nós não queremos estar com o Senhor. Então diga para o seu irmão, a partir de hoje é 1 hora. É 1 hora, meu irmão. A partir de hoje é 1 hora para a liderança aqui, para todo mundo. A partir de hoje é 1 hora. Você quer unção na sua vida? É 1 hora de oração. Você quer libertação da sua família? É 1 hora de oração. Você quer, meu irmão, ver Deus mover céu e terra a seu favor? É 1 hora de oração. Talvez você diga, missionária, eu não falo tanto quanto a senhora. Pois fale, meu irmão, e lê a Bíblia. 10 minutos você ora, 10 minutos você lê a Bíblia. Você ora mais 10 minutos, mais 10 minutos lê a Bíblia. Até dar 1 hora e Deus fazer fluir na sua boca o vocabulário da oração. Você vai perceber que o vocabulário da oração é a palavra. Deus vai interceder por você. Você vai perceber que vai ter dia que parece que o céu está fechado. Que você, por mais que se esforce para orar, o tempo não dá. Mas o apóstolo Paulo diz algo que eu gosto muito. E ele disse assim, eu esmurro o meu corpo e o reduzo a servidão, para que pregando a outros, eu não venha a ser desqualificado. Nós estamos cobrando demais da liderança. Nós estamos trazendo uma carga pesada para a liderança. Nós estamos dizendo, a liderança não ora. A liderança não tem unção. A liderança não tem palavra. A liderança não tem isso, não tem aquilo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você tivesse tudo que você cobra da liderança, você não falava dela, você orava. Você clamava por ela. Você intercedia ao céu pela sua igreja. Porque o reino dividido não prospera. Deus não é Deus de partidarismo. Não é Deus de facção. Ele é Deus de unidade no Espírito. Se a igreja não é unida para buscar ao Senhor, a igreja não vive a obra de Deus na terra. Mas nós queremos a bênção do Senhor. Então se aproxima dele. Porque tinha uma igreja, e eu quero que você vá para lá. Eu lhe disse que podia ter palavras de repreensão. Na minha igreja, Deus me deu esse ministério, um pouco de repreensão, tá? Um pouco. Alguns acham que é muito, mas eu acho que é pouco. Deus me deu esse ministério, eu não posso deixar de falar. Não posso. Apocalipse 3:19. Vá para lá. Eu corrijo e disciplino aqueles que amam. Por isso,
seja zeloso e arrependa-se. Vamos dizer todos juntos? Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Deus está falando com a igreja. Essa palavra não é para os irmãos que não vieram, não. Essa palavra é minha, é sua. Vamos ler todos juntos? Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Deus estava falando para a igreja de Laodiceia. Igreja de Laodiceia, uma igreja soberba. Igreja de Laodiceia, uma igreja rica, abastada. Uma igreja que dizia, tenho tudo, não preciso de mais nada. Mas aos olhos de Deus, era uma igreja pobre, miserável, cega e nua. E o conselho de Deus para a igreja era que ela comprasse ouro purificado pelo fogo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem crente tão rebelde dentro da igreja que não ouve advertência verbal. Sabe, meu querido, quando nós pregamos palavras de repreensão, não há alegria no nosso coração de ver você passar por um processo que Deus precisa te tratar para você aprender a ser crente de verdade. Nós não nos alegramos com isso. Não há alegria do nosso coração de dizer para você que Deus precisa te levar para o deserto, para te falar ao coração, porque na vida abastada que você tem tido, Deus não tem tempo na sua vida. Deus não é prioridade para você. Você não tem tempo para servir ao Senhor, porque você está muito ocupado com as suas próprias prioridades. Mas o Senhor nos chama para trabalhar para Ele. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Igreja, levante-se para orar. Você pode dizer, Senhor, eu não sei pregar, mas orar você sabe. Trazer pessoas a Cristo pela oração, você sabe. Mudar a história da tua igreja pela oração, você sabe. Converter a tua família pela oração, você sabe. Você pode dizer, não sou eu quem faço, é verdade. Mas quando você clama, Deus realiza uma obra extraordinária. A igreja precisa clamar, porque o Senhor vai nos repreender. E Ele já está nos repreendendo. Se você ouvir e obedecer, mudar o seu comportamento, porque de nada adianta você dar glória a Deus, aleluia, chorar, dizer que o culto foi maravilhoso, mas quando sair pelas portas, o teu comportamento não tem mudança nenhuma. Se isso acontecer, querido, você rejeitou a palavra. O pregador eu não me importo, mas rejeitar o que Deus fala tem prejuízo para a sua vida espiritual. Tem prejuízo na tua casa, tem prejuízo na tua família, tem prejuízo na tua igreja. E olha o que Deus diz: compra roupa branca para a igreja, porque tem gente com roupa suja dentro da igreja. Tem gente imundo dentro da igreja. Tem gente que tem nome de crente, mas desonra o nome do Senhor por onde passa. Tem gente cheio de orgulho, achando que você é o Senhor da igreja. Mas você não morreu na cruz para salvar a igreja. Foi Jesus que morreu e é por esse sangue que nós somos purificados. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. Se você como cristão guerrear contra a igreja, Deus vai guerrear contra você.
Porque a igreja é do Senhor. A noiva é de Cristo. Tenha cuidado quando abrir a boca para ferir o seu irmão. Porque se Jesus olhar e a vida do irmão agrada mais ao Senhor do que a sua, Deus vai tratar com você. Nós não consideramos assim. Nós consideramos que nós podemos. Nós consideramos que é tudo irmão. Nós consideramos que podemos falar o que vier na mente, no coração. Não, você não pode. Não pode. Pelas tuas palavras serás justificado. Também pelas nossas palavras seremos condenados. Quem vai nos justificar é o Senhor. Porque Ele conhece intenção, motivação e propósito das nossas palavras. Palavra de crente não é para destruição. Palavra de crente é para edificação da igreja. É para transmitir graça, porque o Senhor está na sua vida. Então seja mais crente nas palavras. Seja mais crente nos seus olhos. Olha o que o Senhor disse. Olha, eu te aconselho que você receba colírio, compre colírio para te enriquecer. Abre os olhos espirituais. Deus tem algo novo para a sua vida. Eu disse a Deus, Senhor, eu estou me sentindo inútil. Eu estou me sentindo inútil, Deus. Sinceramente, eu estou estressada. Ah, você diz, missionária também se estressa? Também. Também só se estressa. Também nasce cabelo branco, ruga. A gente engorda, emagrece. Negócio sério. A gente chora muito. Muitas vezes na igreja não. Mas em casa, só Deus sabe o que a gente vive. E muitas vezes as pessoas dizem assim, poxa, como é forte. Não, querida. Não, meu irmão. Na nossa fraqueza, Deus se mostra forte. O que é que a Bíblia diz? Diga ao fraco, eu sou forte. Então nós podemos dizer, na minha fraqueza, eu serei renovado no Senhor. Eu posso estar triste, mas quando eu dobrar os meus joelhos, Deus removerá a tristeza do meu coração. Quem aqui já recebeu o consolo do Senhor na hora da oração? Diga assim, glória a Deus e aleluia. Eu não aceito essa geração de crente deprimido dentro da igreja. Eu não aceito essa geração de cristão entregue às síndromes de ansiedade. De cristãos que se declaram, eu tenho a síndrome, transtorno de ansiedade. Sou eu. Não, querido, você não é. Você está assumindo a enfermidade e as emoções. E esquecendo o que o Senhor te ensinou. É simples. Sabe o que Jesus ensinou? Lança sobre mim todas as tuas ansiedades, porque eu tenho cuidado de você. Eu sei, tem cortisol. Eu sei, tem hormônios que sobem e descem. Eu sei. Tem terapeuta, tem psicólogo. Eu sei. Mas eu também sei que bendito é o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. A Escritura não diz que Deus nos consola em algumas tribulações e em algumas pessoas específicas. Não! A Escritura diz
que o nosso Deus nos consola em todas as nossas tribulações. Então você pode não ter dinheiro para pagar psicólogo ou terapeuta, mas o Espírito Santo estará lá para te consolar. E Ele faz uma obra maravilhosa. Você não ficará sem consolo. Haverá encorajamento do Senhor e renovo no Espírito Santo. Não estou dizendo, não interpreta errado a minha palavra, que você não pode ir num psicólogo, num terapeuta, num psicanalista, tomar um remedinho de vez em quando, tá? Não estou dizendo isso não. Porque nós somos corpo, alma e espírito. O que eu estou dizendo é que o meu Deus é suficiente. A palavra é suficiente. E talvez você diga, sua vida é boa, né, missionária? Muito boa. A senhora navega nas nuvens. Não, querido, não. Já perdi 2 filhos. Tenho um filho especial, 27 anos de idade. Meu filho não senta sozinho, não come sozinho, não anda sozinho, depende de mim para tudo. Quase 27 anos que eu oro por ele todo dia, para Deus curá-lo. Pelos médicos já está desenganado, porque não tem mais cura, né? Mas eu não aceito a última palavra do médico. Porque eu disse ao Senhor, o Senhor ainda cura como curava no tempo dos apóstolos. Da mesma maneira, o Senhor cura. Se o Senhor quiser curar, o Senhor é poderoso. Alguns cristãos, às vezes dizem assim, missionária, a cura de Jonatas é no céu. Não para mim. Nunca deixei de orar porque alguém disse que seria no céu. Porque eu creio que Deus pode fazer na terra. Sabe por quê, queridos? No céu, nós não precisamos de cura. Nós temos um corpo transformado, renovado pelo Senhor. Um corpo ressuscitado, glorificado. Não tem cura no céu. Mas tem cura na terra. Porque Jesus curou a mãe da irmã que estava ministrando louvor aqui de câncer. E câncer não tem cura. Então, se Jesus curou a irmã, também pode curar meu filho, também pode curar você. Se Ele quiser fazer, tudo é possível àquele que crê. Então a gente não pode deixar de orar. E também a gente não pode mergulhar nas emoções e dizer, não, eu não posso mais trabalhar para Jesus, porque os meus problemas são grandes demais. Como assim, irmão? O apóstolo Paulo estava preso na prisão. O apóstolo Paulo tinha apanhado quando ele estava fundando a igreja de Filipos. Ele estava com as costas toda ensanguentada. Ele e Silas na prisão com os pés acorrentados. Mas o espírito de Paulo era livre. E ele podia adorar independente das circunstâncias. Então a igreja não adora somente no templo, porque Jesus tabernaculou em nós. Se temos uma igreja próxima, Deus é entronizado na nossa casa. Na nossa casa é um lugar de paz. Na nossa casa é um lugar de alegria. Na nossa casa é uma casa de oração. Na nossa casa os nossos filhos nos veem orando e eles entendem que Deus responde oração. Na nossa casa os filhos seguem o caminho dos pais, porque eles veem que o Deus dos pais é um Deus verdadeiro. Querido, o nosso Deus é poderoso. Se enriqueça de dons espirituais.
se enriqueça de dons. E eu disse ao Senhor, eu estou me sentindo um pouco inútil, porque as irmãs ficavam, missionária, vem para a oração, missionária, vem para o circo da oração. Eu digo, minha irmã, pelo amor de Deus, tem um homem aí para pegar o meu filho? Se tiver homem aí, mas os homens que vão não aguentam pegar ele, né? Eu disse, eu vou orar em casa. Vocês vão estar na igreja orando, eu estou orando em casa. Aí um dia eu estava dizendo ao Senhor, há pouco tempo, né? Eu estou me sentindo presa dentro de casa, Senhor. Eu vou para a igreja na quinta, domingo de manhã, domingo de noite, de vez em quando saio para pregar e tal, mas eu estou me sentindo presa. Algumas coisas que eu gostava de fazer, gostava de viajar, os congressos de missionária, minha nossa, né? Só que aí a realidade muda, né? Minha sogra foi para a glória, meu sogro foi para a glória, e mamãe foi para a glória, então você vive outra realidade, então você tem que se adequar. De quem é a responsabilidade do meu filho? Minha. Da minha filha, eu não prendo ela. Eu digo, vai. Para que ela não sinta a responsabilidade que é minha. E eu disse a Deus, eu estou me sentindo presa, pouco inútil, sem conseguir fazer o que eu quero fazer. E aí quando eu estava orando em casa, aí Deus colocou no meu coração, 40 dias de jejum e oração, online. Chama as irmãs. Aí eu propus às irmãs, vamos fazer 40 dias, eu não posso vir, mas online a gente pode. A gente usa internet para tanta coisa, né? A gente conversa, a gente bate papo, faz sala de tantas coisas. Eu disse, vamos fazer uma sala de oração online. E algumas irmãs receberam, né? E aí a gente começou, todo dia de 6 às 7, a gente, jejum e oração, 1 hora de oração antes de sair para trabalhar, antes de ir para a escola. Tem jovens, né, que eu disse, meu Deus, como o Senhor responde a oração específica. Porque Deus botou uns jovenzinhos, né, assim, eu disse, Jesus, levanta os jovens, Jesus, levanta os jovens. E Deus botou os jovens, 6 horas da manhã, já está lá todo pronto para ir para a escola, para orar, para buscar a presença de Deus, porque eles queriam ser cheio de Deus, cheio do Espírito. E aí a gente começou a orar, orou os 40 dias, né? Todo dia a gente orou, no domingo, escola dominical, a gente ora na igreja. E a gente ficou orando esses 40 dias e no final, aí eu disse, Jesus, não tem nenhum testemunho para contar. Misericórdia. É claro que a presença do Senhor é o mais importante. Buscar ao Senhor, independente do Senhor agir ou não, mas nós estamos nos renovando em Ti. Porque Daniel não buscava a Deus somente por aquilo que Deus ia fazer, mas ele buscava a presença do Senhor, porque ele mantinha comunhão de todos os dias. Todo dia, 3 vezes por dia, comunhão de todo dia, desenvolvendo relacionamento com o Senhor. E aí, pertinho na semana de terminar esses 40 dias, aí teve um filho de uma irmã, que ele começou a participar, e ele entrou. E ele ficou olhando, e Deus mostrou que ele precisava de Jesus. E a gente fez o apelo novamente e tal, e ele se voltou para o Senhor, que ele estava desviado, né? Então, na sala de oração, ele se voltou para o Senhor. Aí a mãe dele foi e disse assim, missionária, vamos terminar a oração, assim, todo mundo junto, para a gente não ficar separada. Eu, beleza, bora. Aí ela disse, meu filho quer que seja na casa dele. Aí eu disse, tá certo, vamos. Aí reúne as irmãs, vamos para a casa do irmão. E quando a gente chegou lá, que a gente começou a orar, nem sei se você ainda acredita nisso, mas não sei, né? Porque a igreja de hoje está complicada, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas assim, o irmão se endemoniou, né? E o negócio foi uma coisa séria, e só tinha mulher. E já no meio eu digo, Jesus da glória, teve misericórdia. Eita Jesus, mas Jesus tomou conta, o irmão foi liberto e o casamento dele foi restaurado. E a esposa que tinha ido embora,
né? Voltou para casa e a vida dele foi restaurada. Aí eu disse, Jesus, que coisa maravilhosa, o Senhor nos deu testemunho para contar. Que coisa maravilhosa, o Senhor me dá uma palavra. Aí Deus me disse, desci com a chuva seródia, agora falta temporã. Aí as irmãs disseram, missionária, vamos continuar? Eu, vamos, irmão, porque eu não sei das irmãs, se não quiser, não está obrigado, mas eu preciso continuar, porque a chuva temporã ainda vai descer. E a gente continuou. Não posso lhe dizer o que Deus já fez, mas o Senhor tem feito uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. Depois dos outros 40, no círculo de oração, aí nesse dia eu fui, levei meu filho, meu irmão foi, né, ajudou a tirar meu filho, botar, tirar, não sei o quê. E uma pessoa que nem cristão é. Duas pessoas que nem cristãos são. Eles foram para o círculo da oração, dar testemunho daquilo que Deus fez na vida deles. E a pessoa ainda sem convertão disse assim, eu quero dizer para vocês que Deus responde a oração de vocês. Queridos, Deus precisa usar pessoas de fora para dizer a gente que vale a pena orar? Não, queridos. Quando a gente ora, Deus responde. Bata na porta e ela vai se abrir. Insista. Deus vai fazer uma obra maravilhosa. A voz de Deus tem direcionamento particular. No versículo 3, eu volto para João. Eu vou até 9:30, tá? Para não cansar vocês. Pode ser? Pode? Pode, pastor. Eu vou até 9:30, tá certo? Volta aí para João. João 10. O versículo 3 diz que ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Diga para seu irmão, para fora. Deus está te chamando para fora. Deus lhe chama pelo nome e lhe conduz para fora. E Deus me deu 3 direcionamentos nessa noite, que eu vou citar para você. Primeiro, o Senhor quer nos conduzir para fora do nosso tradicionalismo. Para fora dos nossos conceitos pré-concebidos. Para fora daquilo que nós dizemos. Assim Deus faz, dessa maneira não. Deus só realiza dessa obra. A vida inteira foi assim, não pode ter mudança. Para com isso, meu irmão, porque o Espírito Santo de Deus é livre. Ele é livre. Jesus nunca curou da mesma maneira. Sabe por que a experiência de crente não serve de parâmetro para a sua vida? Porque o que aconteceu na minha é só na minha. Deus vai fazer na tua vida. Pode ser na mesma área, de uma maneira diferente. Deus não age da mesma maneira. Às vezes Deus age no silêncio e às vezes Deus faz um rebuliço. Às vezes o Senhor manda lá molhar os olhos com lodo, vai se lavar no tanque de Siloé. Depois o Senhor faz do jeito que quiser. Expulsa demônio com alguém falando em línguas. Sabe por quê, queridos? Porque os demônios são anjos caídos. E quando Deus fala, usando a boca do crente, o demônio entende e corre, porque a glória é de Deus. Você é crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você pode dizer, e se eu não falar em línguas? Você tem o sangue do Cordeiro e a palavra de autoridade na sua boca. Porque esses sinais seguirão os que creem.
em meu nome, expulsarão demônios. Então, se tem um possesso dentro da sua casa, você pode reunir a sua família para orar por ele. E necessariamente você não precisa chamar o pastor para ir lá resolver. Porque o sumo pastor está lá para fazer a obra. Os irmãos disseram, a gente vai ali, qualquer coisa eu mando lhe chamar, missionário. Eu digo, não chame não, porque eu não vou não. Não vou não, gente. Eu só vou se Deus mandar. Se Deus não mandar, eu não vou não. Mas quando Deus assim diz, vai, aí eu vou. Porque foi Jesus quem foi na frente. Conceitos pré-concebidos de Pedro. É comum e é imundo. O Senhor teve que falar, levanta-te Pedro, mata e come. Não, Senhor. Nunca comi coisa comum e imunda. Não chames tudo de comum e imundo ao que Deus purificou. Porque Deus está levantando profetas que outrora eram imundos. E aqueles que estão dentro da igreja, que se entendem limpos, mas estão sujos, Deus não pode usar a sua vida. Mas se nessa noite você se purificar no sangue do Cordeiro, você é vaso nas mãos do oleiro. Você é vaso nas mãos do oleiro, meu irmão. Pedro sobe para o terraço, meio-dia com fome. Para quê? Orar, meu irmão. Diga para o seu irmão, ore com fome, mas ore. Quer orar com fome não, né? Diga para o seu irmão, ore com fome. Pode orar com fome, meu irmão. A barriga pode roncar. Tome água, mas não coma não. Não coma não, meu irmão. Não coma não. Sabe por quê? Tem caixa de demônio que só sai com oração e jejum. Tem família de crente destroçada, destruída. E a vida inteira a gente pedindo para Deus fazer. E outros cristãos nem acreditam que Jesus liberta mais. Mas Deus está lhe dizendo, querido, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que libertou no Novo Testamento é o Deus que liberta hoje. E eu digo para as irmãs na igreja, para os irmãos, você não tem fé para orar não? Peça uma promessa ao Senhor. Em relação a essa situação em particular, Deus vai lhe dar uma promessa de algo impossível de acontecer. Tudo vai se mostrar contrário, porque promessa de Deus, tudo é impossível, humanamente falando. Já percebeu? Quem já teve promessa cumprida aqui? Quando estava bem pertinho, não era? Parece que estava tudo perdido. Mas de repente, aleluia. Eu gosto dos de repente de Deus. Eu gosto dos de repente de Deus. Quando eu estava no Betel, quando eu fui para o Betel, mamãe era desviada, né? Mamãe foi para a igreja um tempo, depois se afastou. Se decepcionou com algumas coisas na igreja e abandonou Jesus. E o inimigo vem e entra mesmo, né? Aí hoje tem aqueles que dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. Pode ser a sua fé, mas o que a gente tem visto de tanto cristão que outrora era da igreja e hoje estão cheios de demônio, não é brincadeira não. É uma coisa fora do normal. E com mamãe foi assim. E até uma macumba fizeram para a mamãe, aí o negócio piorou ainda mais. E quando eu fui para o Betel, o Senhor disse assim, eu estou te levantando como coluna na tua casa. E na tua casa é legião. Aí quando eu fui estudar, legião,
6.000 homens de pé no exército romano. Eu disse, Deus, o Senhor está de brincadeira comigo, um negócio desse. Senhor, tem condição para isso não? Como que a gente enfrenta a legião? Com oração e jejum, irmão. Levante a sua família para orar pela sua casa. Quantas vezes nós oramos por mamãe? E eu lembro da última vez que a gente orou por ela. Eu orei 17 anos pela minha mãe. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, sem cessar. Não havia um dia que eu não orasse pela minha mãe. Todo dia, todo dia, todo dia. E quando chegou no mês da libertação dela, aí Deus disse assim, 7 dias de oração e jejum com a família. Minha irmã está aqui. A minha irmã mais velha, na época, ela disse assim, de novo? Quanto jejum a gente já fez? Quantas campanhas a gente já fez? Eu disse, de novo. Porque crente não tem que questionar a Deus, não. Tem que somente obedecer. Porque muitas vezes Deus está pedindo, vai ser a última vez. Naamã teve que descer as 7 vezes para poder ser curado. E às vezes Deus nos manda orar de novo, 7 dias. E tem cristão que diz assim, a senhora é muito mística. Não importa, eu tenho vivido milagres da parte do Senhor. Se para viver milagre você precisa ser místico, então seja místico, meu irmão. Seja, busque ao Senhor. E a gente pediu ao Senhor, a gente clamou ao Senhor. No 6º dia, na 6ª vigília, na verdade. Porque a gente saiu encontrando horários que dava para encaixar. Na 6ª vigília, minha irmã renovou a aliança com o Senhor. Porque ela tinha muito medo das coisas espirituais. E na 7ª semana, a gente foi orar por mamãe, pediu para ela abrir a porta do quarto. E a gente fez o apelo para ela. E quando fez o apelo para ela, aí ela disse, eu já nasci com Jesus. Eu disse, está certo. Mas a gente pode orar pela senhora? Pode. E a gente começou a orar. E o semblante de mamãe começou a mudar. Você percebe quando o inimigo quer se manifestar, mas Deus não deixa? Já viveu isso aqui? Você viu que havia algo maligno na vida da pessoa, mas o Senhor não permitiu? Porque eu já tinha visto tanta libertação de tanta gente, tão humilhante, de uma maneira assim, sabe, tão espetáculo, de uma maneira assim, que eu disse, Senhor, o Senhor é poderoso para libertar a minha mãe, mas eu não quero espetáculo, eu não quero grito, eu não quero manifestação, eu não quero nada, eu quero que o Senhor liberte. Me conceda essa graça. E Deus, por sua graça, permitiu que o rosto da minha mãe mudasse. E menos de 5 minutos depois, ela estava totalmente liberta pelo poder que há no nome de Jesus. Por uma família que ora, que busca o Senhor, que segue direcionamento. Nós não somos melhores do que ninguém. O Senhor ouve a oração do justo. Se você clamar ao Senhor, Deus vai te responder de uma maneira maravilhosa. E você vai ter testemunho para contar. E depois a gente diz, poxa vida, foi tão simples. Será que mamãe foi liberta mesmo? Foi. Porque Deus responde a oração. E de fato ela foi. Depois a gente fez o apelo de novo. Ela recebeu Jesus. E Deus fez uma obra na vida dela. E ela está lá na glória esperando a gente chegar. Foi embora meu tempo. O Espírito nos conduz para fora dos nossos projetos pessoais, ainda que ministeriais. Sabe o que Deus falou comigo? Muitas vezes nós queremos o que Deus não quer. Muitas vezes estamos como o apóstolo Paulo. Boa intenção,
queria ir para a Ásia pregar o evangelho, mas o Senhor tinha um propósito diferente de localidade para Paulo. Então ele tentou ir para a Ásia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Depois ele vai tentando ir para a Bitínia, também não permitiu, até que Deus lhe deu uma revelação. Ele teve uma revelação durante a noite. Um varão, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo entendeu, porque ele tinha os ouvidos afinados. Deus fala com Paulo, Deus fala conosco também. Deus nos dá direcionamento. Então ele não quis fazer a vontade dele, ele se submeteu à vontade do Senhor. Então eu vou descer para Macedônia e entro em Filipos. E os irmãos conhecem a história. Em Filipos, expulsa demônios. Em Filipos, apanha. Em Filipos, vai para a prisão. Mas em Filipos, uma igreja é estabelecida. Em Filipos, o nome do Senhor é glorificado. Em Filipos, oração e louvor faz quebrar cadeias, querido. E o Senhor salva uma família. Então nós precisamos entender que Deus tem caminhos diferentes dos nossos. Então, em nome de Jesus, não queira fazer a sua vontade. Ouça o Senhor e tenha disposição para obedecer. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E todas as vezes que eu vou nas igrejas, eu peço, irmãos, se você crê que Jesus ainda cura hoje, se você crê, se você não crê, não precisa orar. Mas se você crê que Jesus ainda cura hoje, lembre-se de Jonatas nas suas orações. Porque Jesus pode curar Jonatas, queridos. Porque Jonatas fala hoje. Minha filha já disse várias vezes. Ela disse, mãe, eu conheci pessoas iguais a Jonatas, mas eles não falam. Eu disse, eu sei, Joyce, que eles não falam. Porque a fala de Jonatas é um milagre. Os médicos disseram que ele não falaria, porque ele não segurava a cabeça. Com 2 anos de idade, ele ainda não segurava a cabeça. E a médica também era evangélica, mas ela era médica. Com 8 meses de idade, Jonatas disse papá. Quando eu cheguei lá e eu disse para ela, doutora, Jonatas disse papá. E ela disse, Cristiane, às vezes a gente quer tanto uma coisa, que a gente pensa que ouviu, mas não ouviu. Eu disse, doutora, estou ficando doida não. Eu ouvi Jonatas dizer papá, e ele vai falar. E o tempo passou. Mais um ano para frente, todo dia louvor dentro de casa, todo dia louvor dentro de casa, e ele ouvindo louvor. E daqui a pouco, mesmo sem segurar a cabeça, total, ele começou, papai, mamãe, água, desenrolou, e hoje ele fala mais do que eu. E eu disse para Joyce, eu disse, a fala de Jonatas foi um milagre. O andar de Jonatas também pode ser um milagre, ou não? O pegar de Jonatas também pode ser um milagre, ou não? Você crê que Deus pode fazer milagre? Você crê que Jesus faz milagre? Você crê que Jesus faz milagre? Então, em nome de Jesus, ore por Jonatas. E se você precisa de um milagre na sua vida, que só Jesus pode fazer, não vai ser eu que vou orar não, quem vai orar é o pastor André, porque eu tenho certeza que ele também crê que Jesus faz milagre. Mas se você precisa de um milagre que só Jesus faz, e se você se compromete, tá? Se compromete, a partir de hoje, todos os dias da sua vida, você vai estar na porta de Jesus batendo. Lembra-te de mim, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Faça um milagre na minha casa.
Então eu lhe convido para vir ao altar do Senhor. Você entendeu o meu apelo? Não é de crente que pensa que Jesus faz milagres somente com oração, porque Ele pode fazer isso. Mas se Ele quer trabalhar na nossa vida, tem um processo para o milagre acontecer. E aí você tem que ser intercessor para viver. E eu quero lhe chamar. Você precisa de um milagre? E você crê que Jesus pode fazer? E você vai orar 1 hora por dia. Pode vir ao altar do Senhor. Arrochou o nó, não foi? Pode vir, quem crê e quem estiver disposto a orar. Deixa eu lhe dizer, Jesus vai nos surpreender. Deixa eu lhe dizer, vai descer chuva seródia, mas vai descer temporã também. Tem coisa que o Senhor vai fazer rapidinho, para que o nome dele seja glorificado. Tem coisa que você vai orar um tempo a mais, mas vai valer a pena, porque você vai sair com a sua bênção na mão. E sabe de uma coisa, meu irmão? Quando não houver mais forças em você, o Senhor te toma pela mão e te diz: não temas, que eu estou contigo, eu te fortaleço e te renovo com a minha destra fiel. O Senhor é poderoso para nos dar grandes vitórias. Eu peço para você fechar os seus olhos. Eu quero lhe pedir em nome de Jesus, inclua Jonatas nas suas orações. Ore, meu querido, pelo meu filho. Jesus é poderoso para fazer. Pastor André vai orar por nós nessa hora. E eu peço aos irmãos que fechem seus olhos e receba do Senhor o renovo que você precisa para ser o intercessor.